deixa eu fazer com as colocações também, que eu acho interessante. Gente perguntar quem era Jó, né? Jó, talvez contemporâneo de Abraão, né, Luiz? Patriarca, rico, considerado como príncipe. Diz que ele, quando passava, as pessoas curvavam para recebê-lo. Ele tinha respeito, consideração, admiração. Seus conselhos eram ouvidos. Ele era o consolo das pessoas que sofriam. E assim por diante, né? Aí esse Jó, ele é qualificado, o status dele, lá em Ezequiel 14, o mesmo status de Daniel e Noé, né? Então Deus apresenta aqui, se me apresentar aqui Noé, Jó e Daniel, então Deus está qualificando, está colocando aí o status de Jó no mesmo status de Daniel e Noé. Esse livro, ele fala de sofrimentos, porque o justo sofre, né? Sofrimento sem motivos, sofrimento sem motivo. Aquele sofrimento sem merecer, né? Que a gente não tem resposta do porquê, né? Então é isso. Agora interessante que Jó não havia cometido pecado, não havia feito qualquer coisa condenatória contra Deus. Aliás, ele tinha feito só o bem, feito o melhor que podia fazer. Mas eu quero aproveitar aqui uma parte dessa história para a gente fazer uma aplicação para os irmãos nessa oportunidade. Eu quero pensar com vocês sobre o começo e o fim de Jó. Começo e o fim de Jó. Jó, como qualquer vida, ele teve 3 fases, né? Começo, meio e fim de vida. A nossa história, a história de Jó, fala de um homem que relata a história dele. Começo da sua história, o meio da sua história e o fim da sua história. Aí conta que ele era um homem pai de filhos, zeloso com seus filhos, orava pelos seus filhos, consagrava pelos seus filhos, fazia disso uma prática constante, jejuava, tinha firmeza de propósito, tinha definição de um estilo de vida honrada, admirada, respeitada, era conhecido pela sua conduta ilibada, pelos seus conselhos. Ele desfrutava de respeito, admiração por toda a sua comunidade. Não tinha inimigos. Jó tinha amigos. Ele era reconhecido por Deus. Aí que está a diferença. Deus, ao tratar com Jó, Deus trata ele como meu servo. Esse é o tratamento que Deus dá ao Jó. Deus não faz referência a tudo isso que é qualidades humanas. Não faz referência à riqueza, à sua admiração que as pessoas tinham, o seu status de príncipe, a sua forma de viver. Ele faz referência ao meu servo. E esse meu servo é a expressão que eu acho que é a mais interessante de Deus para com a vida de Jó. Meu servo. Ele falou, tenho observado o meu servo. E lá no final, ele fala, o meu servo vai orar. E as coisas vão mudar. Então, eu queria extrair aqui desta lição de Jó, essa parte, o tratamento de Deus, meu servo. Ou seja, Deus não elogiou a riqueza de Jó. Deus não fez referência à nobreza, ao respeito, à admiração, à conduta de Jó. Deus fez referência a ele ser servo de Deus. Servo de Deus. Então, o que Deus está ensinando para a gente na vida de Jó é o seguinte, que nossa vida, nossa história, começo, meio e fim, o mais importante não é aquilo que as pessoas pensam e imaginam que nós somos.
não é o conceito que nós temos na praça, mas o mais importante é que nós conquistamos, alcançamos o status de servo do Senhor, servos de Deus, né? Essa que é a expressão maior. E como servo de Deus, nós servimos a Deus a um propósito definido. Nós, como servo de Deus, nós servimos a um propósito, o qual Deus, que é o Senhor, faz da gente, com a gente, o que Ele quer. Então, é o status de servo. Agora, é interessante quando nós observamos isso aí, porque nós olhamos pela a vida deste homem, e a gente, ao analisar o transcurso da sua vida, que eu não vou entrar aqui nos detalhes teológicos explicativos do texto, mas o Jó tinha uma causa perdida, não é? Uma causa perdida, uma causa a ser vencida, não é? E essas causas a ser vencida, nada que ele tinha resolvia, nada que ele era resolvia. Ele precisava de usar aquilo de melhor que ele tinha. O de melhor que ele tinha é que ele era servo do Deus Altíssimo, servo do Senhor Deus. Então, como servo de Deus, os valores que nós conhecemos na riqueza de Jó, ele era proprietário de muitas ovelhas, de muitos camelos, muito animal. Ele era milionário, ele era o mais rico ele era um sheik, Jó. Mas o mais importante da vida de Jó não é esses valores. O mais importante da vida de Jó é ele ser servo. Ele ser servo, né? Então, ser servo na história de um homem é mais importante do que tudo que a gente pode conquistar na terra. Esse negócio de reputação, de bom nome na praça, as pessoas falam bem da gente, né? Ter respeito como pessoa, pagador das suas contas, cumpridor das suas obrigações. Isso é obrigação humana, isso é o mínimo que o homem podia querer ser, não é? A pessoa que é mais inteligente, consegue ficar mais rico que os outros, é mais empreendedor e assim por diante. Isso é próprio de um homem. Agora, ser servo de Deus é outra coisa. Então, o que eu admiro aqui que Deus, ao fazer evidência a condição de Jó de servo, ele estava dizendo o seguinte, porque o que chamou a atenção do diabo acerca de Jó foi sua riqueza, foi sua família unida, foi sua prosperidade sadia, a sua reputação de dar inveja. Jó não ficou invejado, não ficou com inveja, o diabo não ficou com inveja de Jó ser servo. Não ficou. O problema do diabo, a inveja dele é porque via o homem prosperar. Tudo dá bem, tudo dá fácil, tudo que ele faz dá certo. Isso deixou o diabo irado. Na verdade, o diabo não queria e não quer que ninguém se dê bem. Ele quer incomodar, perturbar, estragar tudo aquilo que está bem. Aí ele vai mexer naquilo que é sensível a todos nós, tá? Problema de saúde, problema de finanças, problema de família, 3 áreas, não é? Qualquer pessoa sabe que essas 3 áreas é fundamental na história da gente, né? Problema da família, como vai a família, se vai bem, todos vão bem, está com saúde, estão prosperando, está estudando, está aí até abençoado e assim por diante. Problema da saúde, todo mundo está com saúde, ninguém está doente, né? Problema financeiro, está tudo bem, dinheiro na conta,
não está faltando nada, está tudo certo, os negócios estão maravilhosamente bem. Esse aí é o ponto crucial da vida de todos nós. O problema é o seguinte, é disso que o diabo gosta, irmão, perturbar nessas áreas. É nessas áreas que o diabo incomoda. Mas o problema é que a implicação do diabo com Jó era essa. Ele falava assim, é lógico, qualquer pessoa que está tudo dando bem, ele vai te servir. Ele era incapaz de entender que a pessoa, independente do que era e do que tinha, ele continuava servo. Ele não tinha a imaginação, a capacidade de entender isso, não é? De entender isso. Então, a principal virtude de Jó, a principal virtude de Jó, eu penso, Luiz, a principal virtude de Jó não era o seu ser íntegro, não era ser nobre, não era ser um sheik, não era ter dinheiro, não era ter um homem de conselho, homem de amigos. A principal virtude de Jó é que ele era servo de Deus. Amém? Servo do Senhor Deus. Nós, às vezes, a nossa visão, a nossa ótica, nós avaliamos a pessoa errada, né? Nós avaliamos a pessoa, às vezes, pela educação que ele tem, pela nobreza que ele tem, pela elegância que ele tem, pela riqueza que ele tem, a sabedoria que ele tem, o conhecimento que ele tem. Mas Deus não avalia isso não, irmão. Deus, quando olha para nós, olha se nós somos de fato servo dele. Se nós somos servo dele, aí a coisa muda, não é? Romanos 6:22, nós temos lá a expressão do servo. Romanos 6:22 fala bem assim para nós, olha bem, 6:22, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, escravo de Deus, servo de Deus, a mesma coisa, escravo. O fruto que colhe leva à santidade e o fim é a vida eterna. Ou seja, aquele que tornou-se servo de Deus, o seu fim é abençoado. O seu fim é um fim de vitória, de sucesso. Então, quando a gente olha, que eu penso, Luiz, eu estou estudando também Jó. Eu penso que o sofrimento de Jó não durou um ano, não. Lá fala meses, noites de agonias e aflições. Então eu entendo que não é ano de aflição. Foi então a fase, ele teve um ano de crise. Calcular um ano de crise. Um ano de tragédia. Tragédia e como tragédia. E como tragédia. É igual. Foi mais ou menos isso, uma tragédia. Tragédia que marcou a sua vida. Então foi aquele momento trágico da sua vida. Mas a diferença de Jó para os amigos dele é o seguinte. É porque os amigos de Jó Jó devia fazer parte de uma confraria de pessoas sábias e inteligentes, de conhecimento, que paravam para discutir a vida, né? Eu acho que os amigos de Jó, eles pensavam que ele sabia ser especialista em dor. Eles imaginavam que eles eram capazes de responder questões espirituais. Não, eles conheciam coisa humana, eles conheciam matéria humana, eles conheciam coisa científica, coisa da mente humana, mas ele não conhecia a ação do Espírito de Deus para tratar alguém que estava sofrendo. Eles não conheciam a misericórdia, a compaixão de Deus para tratar com alguém que é servo. Aí, então, servo é um homem que está na mão de Deus, torna um instrumento de Deus. E Deus tem todo o poder de usar quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. O maior exemplo de servo de Deus é o próprio Jesus. Ele despojou de toda a sua glória, poder, majestade, soberania, seus atributos, para ser servo de Deus e fazer
aquilo que Deus queria que ele fizesse. Aleluia. Essa expressão servo mostra a escala de valor de Deus, não é? A escala de valor de Deus. Então, na valorização de Deus, a primeira coisa, Deus não vai olhar o seu conhecimento, a sua sabedoria, não vai olhar a sua reputação, a sua conta bancária, o seu nome no Serasa. A primeira valorização que Deus olha no homem é se ele é servo ou se não é servo. Porque com o servo de Deus, Deus tem um tratamento especial. Com o servo de Deus, Deus tem um cuidado especial. Olha, um homem abençoado causa inveja até no mundo espiritual, tá? O homem abençoado, ele causa inveja até no mundo espiritual. Muitas coisas acontecem com a gente que não sabemos explicar do porquê, sabe? Por que aconteceu? Porque aquela pessoa tão boa, faz só o bem. Aquela pessoa é tão maravilhosa, tão bondosa, tão generosa. Por que aquilo aconteceu com ela? Gente, não pergunta isso. Principalmente se a pessoa for crente. Nada acontece por acaso em nossa vida. Nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus. Deus faz da gente o que Ele quer. Deus usa a gente como Ele quer. Aleluia. Agora veja bem, quando a gente olha a história de Jó, a gente vê o seguinte: o mais importante é como a gente termina as coisas, sabe? Não é como começa, não, é como termina. Como termina que é o mais importante. A gente tem que começar bem e terminar bem. Aquele que começou essa boa obra em nós, ele vai terminar melhor ainda essa boa obra que começou. Aleluia. Agora muitos começam bem e terminam mal, apesar de tudo ser favorável para ele. Outros começam mal e terminam bem. Agora, a gente precisa observar o fim da história de Jó. O fim da história de Jó, que é mais interessante, é que ele continua servo. O que mais acho e deleito na história desse homem é esta: ele tinha razão de revoltar, rapaz. Como que Deus escolhe ele para fazer aquela prova, né? Como que Deus escolhe ele para sofrer daquele tanto, explicar? Jó não sabe, ele não tem ideia porque ele sofreu até hoje, irmão. Nós que sabemos. Nós sabemos que Deus usou ele para explicar para nós porque que o justo sofre. Mas quando observa a vida dele, a vida desse homem, o bonito é o fim, né? O fim, o Luiz disse aqui, explicou aqui direitinho, mas olha bem, eu queria observar com vocês o fim deste homem. Capítulo 42, início do capítulo, ele fala bem assim para a gente. Em Jó, fala bem assim, olha, depois que Deus mostrou para ele que a sabedoria dele, o conhecimento dele, não era nada. Ele não sabia responder uma pergunta que Deus fazia para ele, né? Aí é igual o Luiz falou aqui. Então você sabe muito bem qual a distância daqui ali, daqui a lá. Então me conta qual a distância da nascente do vento e até o poente do vento. Me conta qual é o peso da terra. Aí acabou, não tem mais assunto. Você não tem respostas que você nunca vai ter. Não vai ter. Tem perguntas que você nunca vai ter resposta. Aí ele fala: Senhor, agora eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele, coisas maravilhosas. Ele falou: certo é que eu falei de coisa que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tem coisa maravilhosa que eu não posso nem saber, não conto nem entender, gente. Eu só tenho a coisa que o meu Deus que faz coisa maravilhosa, Ele é tremendamente maravilhoso e é bondoso e olha pra gente, e cuida da gente, e a gente pode receber da sua parte
a sua presença e a sua glória. Aí ele fala sobre o que falou. Aí é o resumo da história. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Tema, e falou assim: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois você não falaram o que é certo a meu respeito, como meu servo Jó falou. Irmão, aqui nós encontramos aqui uma explicação. Gente, diante das crises, das tragédias, rapaz, continua falando aquilo que Deus é. Não fale nunca aquilo que Deus não é. Não ponha a culpa em Deus, não murmure contra Deus, não despreze Deus, não afaste de Deus, mas ao contrário, continua dependendo de Deus, na sua tragédia, na sua luta, porque Deus te trata e considera como servo. Ele está de alguma forma te usando para o bem de alguma coisa. Amém? Aí ele diz o seguinte: olha, vão agora até o meu servo Jó. Vão até ele. Vai até ele. Pede oração para ele. Ele vai orar por vocês, vai abençoar vocês e vai tirar essa maldição, essa condenação que vocês merecem. Aí diz o texto: meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei mais aquilo que vocês merecem pela loucura que cometeram. Eu quero compreender aqui uma coisa. Na nossa trajetória de vida, a gente tem história para contar, sabe? Tem história para relatar. A gente tem experiência, tem vitória para contar, tem sucesso para contar. Mas entenda uma coisa: seja qual história que você for contar, seja qual experiência que você for contar, seja qual dor que você for contar, qualquer decepção que você vai contar, se você não tiver o carimbo, não tiver o selo, não tiver a expressão de Deus, meu servo, tudo isso não passou de nada. Mas seja vitória, seja problema, seja crise, seja tragédia, nunca falte a referência de Deus para você: meu servo, minha serva, eu tenho te visto o que tens passado, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Meu servo, eu alegro com a tua vida. Meu filho, minha filha, meu filho, minha serva, quero te usar, porque através de você eu faço o propósito e a vontade que eu tenho para fazer nesta terra. Amém? Então que nós possamos compreender essa verdade. Vamos ficar de pé, por favor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Romanos, Atos capítulo 3, versículo 13, 3:13, diz assim, olha aqui, diz assim para nós, 3:13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser mortos e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então Jesus foi tratado como servo. Meu irmão, a história da sua vida tem começo, meio e fim. Que a condição de servo esteja no começo, esteja no meio, mas também esteja no fim. Amém? Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia. Deus abençoe vocês. Deus dê graça para vocês, para continuar servo, independente de qualquer coisa, servo, escravos de Deus, né? A expressão é essa: sim, Deus é o Senhor, Ele que manda, que controla a minha vida. Grave bem isso, tá? Grave bem isso.
Deus, ao tratar com Jó, não viu o que o diabo viu, não viu o que os homens viu, e viu o que ninguém via, ninguém considerava. Mas Deus é que considera a condição de servo. Ser servo para Deus é um particular tesouro e um particular interesse que Deus tem para mim e para você. Amém? Deus te abençoe, e que esta condição de servo seja sempre uma constância, uma verdade e uma realidade na minha e na sua vida. Glória a Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, oh, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, glória a Deus. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia! Haja o que houver, aconteça o que acontecer, continuarei sendo Deus servo, Senhor.